dia. Hoje nós começamos mais uma transmissão aqui com uma entrevista com o Fábio Pedrão, diretor da Retrac. Vai ser mais uma live para completar o nosso quadro aí. Quem vai começar com a entrevista é o editor, Vanderlei Gonelli, e eu desejo a todos um bom dia e uma boa apresentação. Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. Primeiro, gostaria que você falasse sobre o segmento de locação de empilhadeiras nesse cenário de pós-pandemia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Valéria. É um prazer estar aqui com vocês. Então, nós tivemos um primeiro impacto no setor quando do início da pandemia, né? Um problema que afetou não o setor só de locação de empilhadeira, mas a economia de um modo geral, aquela paralisação momentânea. Ao longo do ano, a gente teve um ajuste, né? O setor encaminhou para a normalidade e hoje nós temos um cenário todo vapor. Então, hoje, não só a Retrac, mas eu tenho percebido isso nos demais players do mercado, de que nós estamos no momento de aquecimento no nosso setor. Por quê? Porque os equipamentos subiram muito o preço, né? Então, as máquinas acabaram tendo preço, se comparado com 5 anos atrás, as máquinas que dobraram o preço. Então, quem tem equipamentos hoje disponíveis para alugar seminovos tem uma vantagem competitiva em se tratando de custo e de prazo de entrega. Então, você diria que hoje é mais viável locar do que comprar? Isso é uma tendência? Na verdade, você tem os dois clientes. Você tem, assim como você tem imóveis onde algumas pessoas preferem ter o ativo ao ter o processo da locação, né? No nosso setor também não é muito diferente, mas quando você fala de equipamentos, o equipamento acaba exigindo cuidados de manutenção e situações que o cliente não domina, né? Então, fazer a manutenção hoje do equipamento, além dela ser custosa, ela te exige uma mão de obra extremamente treinada, né? Diferentemente do passado, onde você conseguia um mecânico em cada esquina para consertar uma empilhadeira, hoje, se o cara não tiver noções de inglês, às vezes noções de alemão, no nosso caso, já que as nossas máquinas Steel ou Linde são com tecnologia alemã. Então, você acaba exigindo, né, de ter uma mão de obra hoje que você não encontra com facilidade. Por que a tecnologia embarcada que impôs essa precisão de uma mão de obra mais qualificada, é isso? Vamos partir do princípio que um operador fica na empilhadeira em torno de 8 horas por dia e ele tem 1 hora lá para o seu almoço, né? Então, você tem um operador trabalhando na empilhadeira 7 horas por dia. Então, é muito comum a gente comentar que a empilhadeira é mais confortável do que um automóvel, e tem sentido em ser, né? Normalmente, você faz pequenos deslocamentos de carro, sei lá, 30 minutos, 1 hora por dia, e o operador fica praticamente 7 horas em cima da empilhadeira. Então, você acaba tendo hoje muito mais recurso na máquina, não só de conforto para o operador, mas também velocidade que a máquina se desloca, velocidade que a máquina eleva. Você tem sistemas de gerenciamento de todas essas operações, então você pode dar para o cliente quantas horas a máquina trabalhou, quantas horas a máquina deslocou, quantos minutos ela ficou ociosa. Então, você acaba tendo hoje um equipamento muito mais complexo, vamos dizer assim, para você produzir, o que, em contrapartida, exige que você tenha técnicos extremamente bem treinados. Sim. Entendi. Nesse contexto todo, qual o impacto do caso das Americanas no setor de locação de empilhadeiras? Tivemos um caso pontual, né, Vanderlei? Porque
o que aconteceu com Americanas é algo que a gente não tem notícia, né? No Brasil, ou seja, essa tal história de inconsistência contábil, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, né? O nome chique para dizer que algo não funcionou bem na área de gerenciamento do negócio, ele só abriu um pouco mais os olhos da gente, né? Ter uma visão mais sistêmica, ou seja, o que está acontecendo em determinados setores para que a gente não tenha esse problema, porque o investimento no equipamento é muito alto, né? Então, hoje, uma empilhadeira retrátil, por exemplo, nós estamos falando em R$350 mil um ativo. A Americanas, por exemplo, é uma empresa que tem uma centena dessas máquinas. Então, se um prestador de serviço tivesse centrado na Americanas, certamente o cara teria problemas muito sérios. Entendi. E qual que é, na sua visão, o futuro do setor de locação de empilhadeiras? Olha, tendo em vista que cada vez mais a máquina tem uma eletrônica, cada vez mais ela tem módulos de gerenciamento, né? O equipamento hoje é praticamente consertado com notebook. Você pluga um notebook no sistema eletrônico da máquina, ele diz a peça que você tem que trocar. Então, tendo em vista que cada vez mais você tem mais tecnologia embarcada dentro da máquina, e isso representa um custo muito alto na hora do reparo, a gente tem sentido dos clientes uma tendência cada vez maior em locar. Então, se não bastasse só essa particularidade de você ter esses sistemas eletrônicos, você cada vez mais tem uma manutenção que tem que ser feita por alguém que tenha um conhecimento. Não dá mais para chamar um mecânico que não tem um treinamento, ou seja, você tem que ter uma especialização para mexer com a máquina, e isso acaba exigindo uma pessoa mais focada dentro desse segmento, né? Então, eu vejo cada vez mais os clientes alugando máquina, porque o cliente, quando aluga a máquina, ele aluga a disponibilidade do bem. Então, na hora que você aluga, você tem do locador o equipamento adequado para a sua função, você tem toda a manutenção, todas as peças e a depreciação do equipamento, ou seja, a obsolescência desse equipamento acaba você transferindo para o locador. E o locador consegue, após um determinado período de contrato numa empresa que trabalha há muito tempo, locar essa máquina para um outro cliente que trabalhe menos. Então, a máquina não tem uma vida útil ao final de um contrato, por exemplo, hoje de 5 anos. Né? Você consegue jogar esse equipamento para um cliente que trabalha menos. Ele não funciona mais para um cliente que trabalha 24 horas por dia, mas ele vai funcionar adequadamente para um cliente que trabalha de 6 a 8 horas por dia. Isso que a gente chama na empilhadeira de vida econômica, e não mais a vida em termos de anos de fabricação. Entendi. Ô, Fábio, nesse coisa toda de mudança tecnológica, como é que fica o operador? Ele também tem que ser especializado, ele tem que tomar mais cuidado com a máquina, não ficar batendo como era comum, como é comum. Como é que fica a questão do operador de empilhadeiras? O operador de empilhadeira, na verdade, ele é a peça-chave do funcionamento da máquina, né? Ou seja, se eu tenho um operador treinado, eu tenho situações em que ele, operando adequadamente a máquina, a gente tenha menos manutenção. Então, aquela história, aquele folclore que era muito comum do operador ficar batendo a máquina em estrutura, empurrando o pallet, ou seja, situações que não são comuns, né, que não seriam desejadas para o equipamento, você acaba treinando esse operador para que ele não execute essa função. Porque hoje você pode ter na empilhadeira um dedo duro. Tá? Então, a gente coloca um dedo duro na máquina, se o cara bater a empilhadeira, dependendo da força desse impacto que a gente determina, em força G, a máquina para no lugar do acidente. Então, ele bateu a empilhadeira num pallet, numa pilha de pallet, numa estrutura de armazenagem, a máquina fica parada naquele lugar. Aí um supervisor tem que ir lá, aplica uma senha e libera a máquina para funcionar.
Então, essa situação do operador ficar batendo em empilhadeira é algo já não tão comum no dia de hoje. E a Retrac se envolve nessa questão de o locador treinar o funcionário? Qual é o papel da Retrac nesse processo? Completo. Na verdade, a Retrac solicita ao cliente ter um operador treinado, não necessariamente esse operador ele é treinado no equipamento que a gente está colocando à disposição do cliente, ele pode ter especialização, por exemplo, numa máquina a combustão e não ter experiência numa máquina retrátil. Aí a gente tem uma pessoa homologada pela Retrac que vai até a empresa, fornece o treinamento e fornece um diploma. Então, a partir daquele instante, o operador está habilitado para operar determinado tipo de máquina. Entendi. Fábio, a Retrac foi pioneira na locação de empilhadeira. Você, como executivo, foi um visionário nesse setor. A Retrac está completando 30 anos agora, em 2023. O que eu percebo é que esse setor ele nunca teve uma queda, ele sempre teve uma crescente, por menor que essa crescente tem, mas ela sempre teve, a gente falou agora de futuro, né? E acredito que o futuro para a locação ele é realmente mais viável do que uma empresa adquirir uma frota muito grande, por todos os benefícios que uma locação traz. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória da Retrac, um pouquinho, e dissesse das conquistas, dos percalços, da posição no mercado hoje, enfim, falasse um pouquinho. A Retrac é uma empresa aí com 30 anos no mercado, nesse mercado que a gente vive, no mercado nacional, e isso é um grande feito. Verdade, Valéria. Você que conhece bem a trajetória da empresa, você sabe o quão é difícil você ter uma empilhadeira alugada em Manaus, ter empilhadeiras alugadas no Rio Grande do Sul, como é que é essa logística de mão de obra treinada para colocar essas máquinas em operação e garantir disponibilidades acima de 95%, esse é o nosso papel. Então, do tempo de disponibilização da empilhadeira, a Retrac garante em contrato 95% ou mais do tempo da máquina disponível. Então, isso acaba permitindo para o cliente que ele tenha menos equipamentos do que normalmente ele teria, partindo do princípio que, ao ter uma empilhadeira própria, na hora que a máquina quebra, ele tem que chamar o técnico. Ele tem que ir lá e apresentar um orçamento. Olha, a peça que eu preciso trocar é essa. Aí a empresa pede 2, 3 cotações no mercado. Na hora que ela tem esse tipo de cotação, ela aprova o conserto da máquina. Então, com a locação, isso tudo acabou, né? Ou seja, o cliente dá um telefonema, explica o que está acontecendo com a máquina, e nós vamos até lá e colocamos a máquina em operação. E você mencionou algo que ele me ocorre com bastante frequência, aquele começo, né? Ou seja, quando a gente começou a comprar as primeiras máquinas em meados de 94, 95, a dificuldade que era da gente ter o equipamento que realmente o cliente iria precisar. Então, a gente começou com pouquíssimas máquinas, hoje a nossa frota já está beirando quase 4.000 equipamentos, a gente tem previsão de chegar até o final do ano com números de ativos superior a 4.000 máquinas, a Retrac já está beirando 200 funcionários, são 45 veículos de manutenção externo, então o desafio para a gente ele é cada vez maior, né? Ou seja, quanto mais máquinas a gente tem no mercado, quanto mais a gente tem operações espalhadas pelo Brasil, diferentemente da Europa, por exemplo, que você tem países com uma quantidade de máquinas muito grandes e um do ladinho do outro, né? A França é colado com Espanha, Portugal, está todo mundo ali naquele miolo, você pega a Alemanha, está muito pertinho. Quando a gente tem que dar suporte para uma máquina em Manaus, né, é de um extremo a outro quase na Europa, né? Então, a gente conseguiu criar uma forma de trabalhar onde a disponibilidade a gente consegue garantir para o cliente, e não é só por isso que a gente ultrapassou
né, a marca de 3.500, beirando 4.000 máquinas já. Mas eu acho que vocês criaram uma cultura de locação de empilhadeira. Isso foi bastante interessante para o mercado. Hoje o mercado já tem bastante empresas que fazem locação, as próprias montadoras de empilhadeiras já têm a sua linha de locação, mas eu quero dar uns parabéns a você e à Retrac, porque o pioneirismo é muito interessante. Em 30 anos tem que se considerar. Né? É uma senhora, muito bem. É verdade. Está na idade da loba. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Parabéns, viu, Fábio? Obrigado, parabéns, viu, Valéria? Obrigado, Vanderlei. Para toda a sua equipe. Nós só temos que comemorar, porque Sim. A gente, quando começou a empresa, a gente não tinha essa ideia de um tamanho que a empresa pudesse ter como ela tem hoje. A Retrac é uma empresa de capital nacional. Entre os 5 maiores do segmento, só a Retrac é capital nacional. Todos os outros ou são multinacionais ou fundos que acabaram adquirindo empresas nacionais e montaram também frotas grandes de equipamento. Então, nós continuamos firme e forte aqui. Parabéns. Um abraço no Nilson bem grande, parabéns para ele também, para toda a sua equipe, viu? Muito obrigado, Valéria. Obrigado, Vanderlei.